e que Deus possa nos abençoar de maneira rica e abundantemente. Amém? Pastorzão, fica à vontade. Você está em casa. Obrigado. Deus é contigo, tá? Glória a Deus. Quem já foi abençoado, diga glória a Deus. Né? Louvores maravilhosos, palavra maravilhosa, comunhão maravilhosa. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por essa rica oportunidade hoje aqui, estando juntamente com os irmãos, adorando a Deus. Agradeço também ao meu querido amigo, pastor Jefferson Ribeiro, como ele mesmo disse, amigo de longas datas, servo do Senhor, ao meu amado diácono Wagner, aos demais diáconos aqui presentes, ao diácono Alexandre, né, que está na regência dessa igreja, por confiar-me o púlpito, e a você, que saiu da sua casa, na verdade, para estar aqui hoje, adorando ao Senhor. E eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra, não só para você, mas também para mim, porque a palavra de Deus ela começa a ser pregada em nós, amém? Para que nós possamos compartilhar daquilo que Deus falou. Então, como o pastor Jefferson mesmo disse, está aí o livro, é um pequeno livro, é um opúsculo, então, algo que Deus colocou no meu coração, uma mensagem que eu preguei em 2016, ocasião que ainda servia lá na sede ministerial, lá na Tijuca, ocasião que pastoreava lá os casais, e Deus, aprove a Deus, né, que eu colocasse poucas palavras ali, mas eu tenho certeza que a leitura desse livro pode falar ao teu coração, pode trazer fé e pode mudar a tua história, amém? Glória a Deus. Hoje eu vou tocar em alguns poucos pontos aqui, mas eu creio também que Deus te trouxe aqui para trazer resposta à sua vida, amém? Então, eu não sei como você adentrou por essas portas nessa noite, mas seja como for, baixe a sua guarda, amém? Porque eu creio que Deus quer ministrar em nós, tem algo para mim e para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu vou convidar você a pegar a sua espada e abrir um texto muito conhecido dentre nós. O texto é o texto de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do capítulo 5 ao capítulo 5, do verso 1 ao verso 11 apenas. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. O Evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos, 1151 versículos, mas fique tranquilos que nós iremos meditar em apenas 11. Eu vou fazer uma leitura rápida e vamos extrair alguns pontos dessa história que você conhece muito bem. Talvez você já tenha pregado ela inúmeras vezes, estudado, lido várias vezes, mas a palavra de Deus ela se renova, amém? Então Deus tem algo novo para mim e para você. Só quem achou, diga achei. Quem não achou já sabe, né? EBD, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9 horas, não é isso? Diz assim o texto sagrado, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Verso 3. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou
pecador. Verso 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Verso 11 diz assim: e, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, lida mais uma vez a Tua poderosa palavra, a Tua palavra que é viva, Pai, a Tua palavra que é eficaz, divide corpo, alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Portanto, Deus, Tu sabes, Senhor, qual é a nossa frustração aqui nessa noite, Pai. Tu sabes, Senhor, o que precisa ser lavado na gaveta da nossa alma, na rede das nossas almas. Tu sabes, Senhor, o que tenta nos paralisar, uma mágoa, um ressentimento, talvez uma falta de perdão. Então, Deus, fala conosco, manifesta o Teu poder e a Tua glória, porque a Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Então, Deus, tenha liberdade em nosso meio, sonda-nos, vai nos visitando, joga por terra agora, em nome de Jesus, todo o impedimento. Toma a atmosfera desse culto maravilhoso, cheio da Tua presença, porque aqui não há espaço senão para o Teu Santo Espírito, ó Pai. Então, Deus, vai ministrando, já ministrou cura em meio aos louvores, em meio a tudo aquilo que fora feito aqui. A Tua palavra diz, Senhor, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, que o Senhor já morreu por nós, pelos nossos pecados, o Senhor já nos perdoou. Então, Deus, não há nada que nos impeça de termos um encontro verdadeiro e genuíno contigo nesta noite, Pai. Então toma lugar de honra. A Tua palavra diz, está escrito em João, capítulo 3, versículo 30, convém que Tu cresças, Pai, e eu diminua. É o que nós queremos nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha ministrar e que do meu âmago, do meu interior, venha fluir rios e rios de águas vivas. Assim nós oramos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo 1 que diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Só até aqui. Para a gente entender um pouco desse contexto e aquilo que Deus vai iniciar a falar aos nossos corações, é importante nós entendermos que o lago de Genezaré, e todos nós sabemos que não é um mar, como também diz a palavra de Deus, o mar da Galileia, outros mar de Tiberíades. O lago, como diz aqui Lucas, é mais cirúrgico naquilo que trata na sua escrita, por ser um médico, ele define ali o mar em outras histórias como lago. Mas o fato o lago de Genezaré, por ter uma dimensão muito grande, como por exemplo, eu tive 2 vezes em Israel e pude navegar nessas águas por 2 oportunidades. É muito interessante porque ele é denominado de mar devido ao tamanho da lâmina d'água desse grande lago de águas doces. Por exemplo, ele mede aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. Então, é um mar, aos olhos humanos, dos pescadores daquela época, é um lago que, na ótica humana, parecia um mar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E na parte mais profunda do lago, ultrapassa os 40 metros de profundidade. Então, tem muita água naquele lugar. E é interessante porque o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, ele é palco de muitos milagres de Jesus. Por exemplo, a Bíblia narra em torno de 35 milagres de Jesus. O próprio João diz assim, se fôssemos catalogar ou escrever todos os milagres de Jesus, não existiria livro para compilar todos esses milagres. Mas a Bíblia existe dentre eles 35, e desses 35, pelo menos 18 acontece nessa região da Galileia. Quem entende isso, diga glória a Deus. E o mar da Galileia, ou lago de Genezaré,
é o lago onde está no ponto mais baixo do planeta. Você sabia disso? Algumas curiosidades. Por exemplo, ele está a 212 metros abaixo do nível do mar. Que mar é esse? O mar Mediterrâneo. O mar que biblicamente é conhecido como o Mar Grande. Então você tem entendimento da importância desse lago, desse palco de Jesus? Era palco de milagres. Então nós já temos geograficamente, como está lá no livro, algumas informações importantes que vai nos situar. E o texto diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, havia uma multidão naquele lugar e a demanda era muito grande. Havia uma grande necessidade nessa multidão, porque na multidão tem todo tipo de pessoa. Quem está aqui, diga glória a Deus. Na multidão estavam alguns discípulos, na multidão tinha os pescadores, na multidão tinha os compradores que estavam a esperar Pedro com o pescado. Na multidão havia pessoas ali que só esperavam extrair algo, subtrair algo de Jesus. Havia ali naquela multidão também aqueles que ansiavam em ouvir a palavra de Deus. Então Jesus está no meio daquela multidão, no meio daquela demanda, mas é interessante que algo chama a atenção de Jesus naquele momento. Num lugar, num palco maravilhoso, palco de milagres, a expectativa naquele lugar era grande. Assim como a expectativa nessa noite é grande. Você não veio aqui simplesmente para uma comunhão, você não veio aqui simplesmente para louvar a Deus, você veio aqui buscar algo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para responder a tua oração. E o texto continua. O texto continua no verso 2, diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Isso é muito interessante. Pedro, só para que você entenda, Pedro não era simplesmente um pescador. Pedro era um empresário da pesca. Tinha como seus sócios, como lemos aqui, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Pedro estava acostumado a pescar nesse lago. Pedro extraía o seu sustento exatamente desse lago. E Pedro todos os dias saía para pescar, e Pedro todos os dias retornava, entenda isso, ele retornava para a praia com um barco, com a embarcação cheia de peixe. Entenda outra coisa: peixe para Pedro era moeda de troca. Peixe para Pedro era o seu salário. Pedro tinha total domínio daquilo que ele executava. Pedro tinha total domínio daquilo que ele produzia naquele lugar. E talvez você também tenha o controle pleno na tua ótica daquilo que você executa hoje. Mas Pedro, assim como você, assim como eu em algumas áreas da minha vida, que eu acho, aqui eu domino bem, aqui está tudo dominado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existem situações que a gente fala, é tudo comigo, pode deixar comigo, sim ou não? Pedro se sentia, eu posso conjecturar, porque pescar era com Pedro. Voltava todos os dias com o seu sustento. Mas chegou um dia, um belo dia, entre aspas, que aquilo que ele estava acostumado a fazer, aquilo que ele estava acostumado a viver, deu ruim. Não aconteceu da forma e da maneira que ele esperava. E talvez você tenha adentrado por essas portas hoje, assim como Pedro, sendo surpreendido por algo que você achava que já tinha pleno domínio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas eu quero te dizer, e você vai entender o que Deus vai falar nessa noite aqui. Ele quer te mostrar que, independentemente das circunstâncias, como for ministrado aqui na Santa Ceia, a palavra é obedecer. Obedecer para vencer. E quão difícil é nós obedecermos quando a situação não é favorável. Quem está comigo, diga glória a Deus. É interessante, porque Jesus, apesar de estar na praia, um pouco distante, estava no meio de uma multidão, apertado. A multidão estava ávida para ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus, ele não está alheio à situação que está mais distante. A palavra de Deus diz que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas também é onipotente, tem poder para mudar a tua situação hoje, mudar a tua história, fazer um milagre na tua casa, na tua família, mudar a circunstância daquilo que está escasso na tua vida. O que te falta hoje?
A palavra de Deus diz, está escrito lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. Ele fará. Talvez se Pedro tivesse pleno domínio ainda da sua situação, quão difícil seria Pedro entregar aquilo que dominava nas mãos do Senhor. Pedro tinha domínio da pesca naturalmente falando, mas o propósito que Deus tinha na vida dele era muito maior. E para atrair a sensibilidade de Pedro, seria necessário algo surpreender de forma negativa ao pescador, ao empresário Pedro, para que ele se curvasse verdadeiramente diante do Senhor. Talvez você não compreenda o teu momento nessa noite. Mas a palavra de Deus diz, está escrito, João capítulo 13, versículo 7. O que não compreendes hoje, compreender-se-á amanhã. Quem está comigo, diga glória a Deus. Tem resposta de Deus para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus viu um barco e viu algo que estava acontecendo atípico. Deus está vendo aquilo que está acontecendo na tua vida atipicamente, diferente da rotina que você vinha enfrentando até hoje. Ele não está disperso. Pode até parecer que ele não viu, mas ele te trouxe aqui para te dizer, eu quero o controle disso que foge das tuas mãos. Sou eu que vou te honrar. Ele viu, mas Jesus, quando vê, ele não fica só no campo da visão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele poderia ver e ignorar a situação de Pedro. E talvez você se sinta ignorado nessa noite por pessoas, por um patrão, por um cônjuge, por um filho, por um parente próximo, por um pastor, por um líder, seja lá quem for. Mas Jesus está vendo e ele vai ao teu encontro. Você não está só, a palavra de Deus diz, está escrito, Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias. Não é por algum tempo, não, ou até daqui a pouco, não. É até a consumação dos séculos. Há sustento, há presença, há agir, há milagre de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Há sustento, há milagres. Ainda que o momento não seja favorável. Ainda que você tenha adentrado por essas portas lamentando o teu momento. Queridos, começa a dar glória nessa noite, que algo vai mudar na tua história. Eu creio nisso. Deus está preparando o caminho. Jesus viu 2 barcos, 2 pescadores, lavando algo que não era comum. Porque um pescador, quando ele vem para o mar, ele sai do mar, ele vem para a praia, a primeira coisa que ele fazia era tratar os peixes. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Num contexto onde não havia energia elétrica, não havia o gelo, o quanto antes o pescador limpasse o peixe, salgasse o peixe, mais tempo aquele peixe iria durar. E ele teria, tem aqui um comerciante, tempo maior para negociar e vender melhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas naquele dia, ele não tinha peixe para lavar, para cuidar, para tratar. Naquele dia ele estava lavando a rede. E quando eu li esse texto, pelas primeiras vezes, quando eu li esse texto, eu tinha uma compreensão distinta, diferente da qual eu tenho hoje. Quando eu olhava aquele pescador, o Simão Pedro, lavando as redes, eu entendi, esse cara vai parar de pescar. Esse cara desistiu. Mas Pedro, no silêncio das suas atitudes, sem emitir nenhum som, lavando as redes, ele estava dizendo, uma hora eu tenho que voltar ao mar. Porque quem já pescou sabe, pesca frustrada traz lixo, poluição. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim ou não é? E se você guardar uma rede suja, com lixo, molhada, quando você precisar dela, você não vai ter, porque a sacada vai arrebentar. É assim ou não é? Você não vai pegar mais nada. E Pedro, no silêncio das suas atitudes, ele está falando, eu vou voltar. Talvez Pedro não soubesse que seria tão rápido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Talvez você adentrou por essas portas com a rede da tua alma toda suja, frustrada.
eu vou desistir, pastor. E eu creio que naquela multidão, queridos, muitos estavam gritando em silêncio, sem emitir som também. O Pedrão vai parar. O Pedrão vai desistir. Eu vou observar o que ele vai fazer. Estão observando vocês. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A tua atitude vai influenciar aqueles que te observam. E na multidão, gente, tem gente que não quer ver a tua cura. Nessa multidão de quem está te observando nessa noite, tem uma multidão de pessoas que estão torcendo até contra você. Estão olhando, falando, não vai dar, ele vai desistir, vai ser mais uma derrota. Mas você vai ver que quando Deus toma o controle de algo que nós dominávamos, é para fazer coisas ainda maiores. A palavra de Deus diz, está escrito, Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu vim aqui para isso, para profetizar essa manhã de alegria para a tua vida, para esta igreja, para essa casa, para você que faz parte dessa família na fé. Tem uma manhã de alegria te esperando. Tem uma pesca maravilhosa, mas eu vou fazer você entender, assim como eu custei entender, que Pedro não desistiu, porque quem ama, cuida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se ele não amasse aquilo que estava fazendo, ele abandonava, mas ele cuidou mesmo ferido, mesmo choroso, mesmo amargurado, mesmo decepcionado. Pedro não deixou de cuidar daquilo que era de responsabilidade dele. Enquanto você espera um milagre, cuida daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus está vendo a tua situação. É interessante isso, querido, porque o texto diz, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Como está a rede da tua alma nessa noite? Como está? O que você viveu, que talvez a pessoa que está do seu lado não saiba. Talvez o teu pastor não sabe, o teu líder não sabe. O que está te amargurando? O que está roubando a tua paz? O que está te prostrando? Querido, se desprenda do passado hoje, porque isso vira uma depressão. Preocupação exagerada com o passado. Tem muita gente hoje em dia, não tem? Ou isso é só lá na Afonso Pena? Que estão depressivas. Preocupação exagerada com aquilo que já passou. O passado não te move. Pense nisso. Tem pessoas que estão muito preocupadas com o futuro, com aquilo que ainda não chegou. Preocupação exagerada com o futuro, sabe o que gera? Ansiedade. A palavra de Deus diz, está escrito, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes colocai diante de Deus, através da oração, da súplica, com ação de graça, ou seja, crendo que já recebeu. E o verso 7 é lindo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará em vosso coração e a tua mente, aonde? Em Cristo Jesus. Fala com Deus nessa noite. Hoje é noite de cura, hoje é noite de nós lavarmos a rede da nossa alma. Se você está ouvindo uma voz no mais profundo da tua rede, dizendo, vai parar, vai desistir, é mais uma tentativa, é mais uma fuga. Fale com Deus, Deus, eu confio em Ti. Não deixe a preocupação exagerada do passado, de coisas que te paralisam até hoje, tomar conta da tua vida, e muito menos aquilo que está por vir. Porque o futuro pertence a Deus. Hoje é o dia. Fala para essa pessoa que está ao teu lado. Hoje é o dia. Mas pastor, eu estou preocupado. Eu estou preocupado com hoje. Muitos estão fadados à morte e não conseguem lavar a rede da alma porque estão excessivamente preocupados com o presente. Preocupação exagerada com o presente gera inquietude. Pensa em tudo, em todos, mas não executa nada. Não consegue sair do lugar, está paralisado, está estagnado, e Deus te trouxe aqui, Ele vai te mover nessa noite. Deus te trouxe aqui para te mover.
para te curar do passado, do futuro e o presente. O nome já diz, tem um presente de Deus para a tua vida, de libertação, de cura. Deus quer te sarar nessa noite para a honra e glória do nome dEle. Oh. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. É uma noite de cura. Poucos querem lavar a alma. Poucos querem desembaraçar a alma, a rede das suas almas. Olha o que diz o texto. Queridos, pensa comigo. Nós lemos aqui. O Pedrão, ele pescou a madrugada inteira. O Pedrão estava frustrado. O Pedrão estava decepcionado. O maior milagre aqui não é a pesca maravilhosa. Aprenda isso. O maior milagre é a escassez. Porque se tivesse peixe, Pedro não ia se encontrar com Jesus verdadeiramente. Então, para de lamentar nessa noite aquilo que está faltando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o princípio do teu milagre. A rede limpa, lavada, mas a rede só será limpa para aqueles que entendem o propósito. Só aqueles que conseguem visualizar a confiança no Senhor nessa noite. Qual era o último lugar que Pedrão queria estar? No mar. Tem gente aqui que vai ser conduzido num lugar que declarou assim, eu nunca mais boto o pé ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas passado é pretérito, ficou para trás. Deus sempre nos leva no lugar da derrota, para nos honrar de forma duplamente. No lugar da tua vergonha tereis dupla honra. Mas é só para mostrar que você foi sarado. É só para mostrar que você não desistiu como aquela voz que ecoava no teu ouvido. Vai parar, vai desistir. Eu dei continuidade. É para te honrar. É para te abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pedro certamente não queria voltar ao mar da Galileia. Pedro certamente não queria voltar ao lago de Genezaré. Porque voltar àquele lugar seria trazer à tona todo um passado de derrota. Sim ou não? Talvez ele tenha lavado, conjecturo eu, lavado a rede e falar assim, rapaz, aquele relógio ali é forte, hein? Toda vez é isso, né? Na próxima tira, eu vou ter que encerrar já. Talvez ele tenha dito na sua alma, eu vou lavar a rede, mas eu vou procurar um outro mar, eu vou lá para o Mediterrâneo. Porque a pesca frustrada desencoraja pessoas. Querido, se prepara para arriscar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se prepare para correr risco. A multidão depois vai falar, lá, deu sorte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Aí Jesus entra no barco de quem? Versículo, volta aqui rapidinho com a gente. Versículo de número 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da... Então Deus te trouxe aqui, porque sabe a tua noite de choro, conhece a tua mágoa, o teu ressentimento, mas Ele estava lá de longe te observando, e chegou o tempo dele adentrar na embarcação da tua vida. Ele não entra na embarcação de vários barcos que estavam ali, ele entra exatamente na embarcação da vida de Pedro. E queridos, Deus te trouxe aqui para fazer milagre na tua vida. Você crê nisso? Mas presta atenção numa coisa. Pedro lavou a rede, sim ou não? Sim. Mas a rede de forma natural. A rede que precisava lavar ainda não fora lavada. Então Jesus entra no barco de Pedro. Quantos aqui não teria falado assim, não entra na embarcação da minha vida não, porque eu estou irado. Não entra aqui não, porque eu não estou para mar, eu não estou para pesca, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber disso ou aquilo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Hoje Deus está lavando a tua alma natural, mas daqui a pouco pode lavar a tua alma no espiritual. Porque na alma está o psique, a vontade, o desejo.
Se a alma não estiver lavada, não tem renúncia. Só tem mágoa. É ou não é? Queridos, Jesus entra no barco de Pedro. E aí Pedro, assim como você, ao findar desse culto, vai falar assim: bom, Jesus está no meu barco. Agora, aquele evangelho tabajara. Meus problemas... Você via isso, né? Pedro talvez estivesse assim, ó, Jesus entrou no meu barco. Ele vai falar comigo assim, ó, lança minha rede e o milagre vai vir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas olha o que diz o texto. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Primeira coisa que você vai fazer, se afasta da praia, se afasta da multidão. Se afasta daqueles que não querem ver a tua conquista. Se afasta daqueles que estão gritando, vai parar, vai desistir. Mas, pastor, o evangelho é inclusivo, sim, mas se prepara que quando você voltar, você vai voltar à multidão. Vão ter que contemplar o milagre que o Senhor está fazendo na tua vida nessa noite. O momento agora é de se afastar de pessoas que não acreditam naquilo que você crê. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sai um pouco da multidão, lá não tem nada para você, é isso que Deus está falando. Vai com Jesus, mesmo você não querendo ir aonde Ele quer te levar. Às vezes não queremos estar na casa de Deus, eu estou cansado, esse é aqui que se lava a alma. É aqui que se lava a rede da nossa alma, querido. Lá você lava a rede natural do corpo. Mas é aqui que a tua alma é lavada, é aqui através da palavra de Deus, e isso acontece com Pedro. O milagre que Deus vai fazer na tua vida não será do teu jeito. Não foi do jeito, da forma que Pedro imaginava, vai ser agora, não. Ele entra no barco de Pedro. E olha o texto. Diz assim, versículo 3, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco Então, em vez de resolver o problema de Simão, ele foi resolver o problema da multidão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Com aqueles que não tinham nenhum compromisso com ele. Sabe por quê? O que lava a alma é a palavra. Pedro não estava preparado para lançar novamente a sua rede. Ele tinha que entrar no barco, e esse barco, Jesus o coloca ali, vai pregar para a multidão. Deus vai te preparar antes de fazer um milagre na tua vida. E que você e eu, nós devemos nos alegrar com um milagre alheio. Antes de Deus fazer um milagre em nossas vidas, Ele vai nos colocar na embarcação, vai lavar a nossa rede através da palavra, para que aprendamos a se alegrar com os que se alegram. Para que aprendamos de uma vez por todas que o milagre alheio tem que trazer alegria no meu coração. Isso é cura, isso é lavagem da alma. Porque farinha pouca, meu pirão? Os discípulos fizeram isso 2 vezes na multiplicação dos pães, em Mateus. Na primeira eles falaram, despede a multidão. Na segunda a mesma coisa. Jesus não. Ele não despede ninguém com necessidade. Ele não despede ninguém sem terminar a obra que começou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim que funciona. Os discípulos falam, despede a multidão porque já é tarde. A noite é chegada. Porque eles não sabiam que Jesus ainda iria usar os discípulos para alimentar aquela multidão. Queridos, sabe o que Deus está falando? Eu vou te dar, e você vai ter que compartilhar, mesmo tendo a mesma necessidade daqueles que não têm compromisso com Jesus, que estão na multidão. Isso é lavar a rede. É fácil isso? É porque Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Mas antes eu preciso entender que eu sou um canal de bênção. E eu só entendo isso quando eu me alegro, sendo um canal de bênção para outrem. É partindo o pão quando eu preciso do pão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Isso não é fácil. Não é fácil. E aí, Jesus diz o texto, que quando acabou de falar, é que ele dá atenção a Pedro. O Senhor Jesus veio para fazer a vontade do Pai, entenda isso. Mas você está incluso nesse projeto. O Kairos de Deus é diferente do teu. Deus está lavando a tua alma.
Eu creio que Pedro estava num grande culto de cura e libertação. Eu não sei o que Jesus pregou, qual era o sermão, mas quando eu chegar lá eu vou perguntar, o que o senhor pregou? O fato é, vamos caminhando rapidinho para o final aqui, eu vou ter que pular aqui. Versículo 4 diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então ele falou resumindo bem aqui, ele falou com Pedro, ó, vai mais ao fundo, sabe aquela parte dos 40 metros? Vai mais profundo. Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo. Ó, eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes e abrirdes, entrarei. Tu cearás comigo e eu contigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Queridos, Pedro estava amargurado na sua alma. Jesus falou com Pedro através do perdão. Está escrito, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, vírgula, então, diga assim, então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa... Eu não sei se você percebeu, mas a cura só vem depois do perdão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hã? Então tem falta de perdão aqui hoje, trata de perdoar, que vai lavar a tua alma. Perdão não é uma escolha, é uma decisão, é um trampolim para a tua vitória. Tem um mar de bênçãos, de milagres, de coisas de Jesus separada para ti, mas não deixa essa amargura tomar conta da rede da tua alma. Quem entende isso, diga glória a Deus. E eu percebo que Pedro estava devidamente com a rede da alma limpa. O sermão foi forte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque o texto diz assim, versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada há, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Como está a tua rede hoje? Se o Senhor te der uma ordem hoje, lança as tuas redes, como está a tua rede? Se não estiver devidamente lavado, o teu milagre não vai chegar. Que o Espírito Santo possa preparar um tempo, um momento, uma situação, uma circunstância para que você se posicione. Sofra o dano. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deixe de ter razão, seja feliz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está nesse lugar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Primeira coisa que você vai fazer hoje é profetizar. Pedro, a primeira coisa ele verbalizou, ele externou. Tem milagre que precisa ser externado dentro de você, hoje aqui. Externa, verbaliza. Pedro fez, ouviu e creu. E disse, sob tua palavra lançarei as redes. Aprenda uma outra coisa. Eu preciso falar isso, pastor. Aprenda uma outra coisa. Pedro poderia ficar só no campo do discurso eloquente, sim ou não? É aí que muitos erram. Até falam, até profetizam. Sim ou não? Sim. Mas não executam. Pedro primeiro profetizou. Profetiza aí sobre a tua casa, sobre o teu filho que ainda não se converteu, sobre o teu cônjuge, sobre a tua doença. Não é tua doença, você está doente, a doença não é tua. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo você é mais que vitorioso. Então profetiza hoje sobre aquilo que é o teu milagre, aquilo que representa o teu milagre nessa noite. Você tem que ter ousadia, você tem que crer, você tem que profetizar. Traga à existência aquilo que ainda não existe. Jesus, antes de criar todas as coisas, ele disse, haja isso, haja aquilo. Verbalizou. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no... Mateus 16, 18. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas olha só o que diz Pedro ainda. A palavra de Deus diz assim no versículo 6. Isto, ele não ficou só no verbalizar, ele teve atitude. Por mais difícil que pareça, quem está entendendo? Por mais difícil que te pareça, recomeçar sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Tem um recomeço lindo. Deus vai te usar. Deus vai fazer superabundar a tua vida para que você e eu, nós sejamos um canal de bênção. E eu vou seguir, porque eu tenho 5 minutos. Vamos lá.
O versículo 7, 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou... Já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. É palavra que limpa o coração, é palavra que cura, é palavra que liberta. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Tem muita gente que está no barco, está profetizando, mas não está praticando aquilo que conhece. Se praticar, vai redundar em poder de Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. E quem profetiza, quem tem atitude, reconhece que é pecador. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra aqui nessa noite. Todos nós precisamos da misericórdia, da graça e do amor de Deus nessa noite. E aí, vamos lá, versículo 9, pula aí. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus. O teu milagre vai trazer admiração a muitos. Quem está entendendo e crê, diga glória a Deus. Vão se admirar, mas você não precisa ver milagres. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós não somos como aqueles que precisam ver o milagre. Nós cremos. E para finalizar, eu te convido a colocar de pé. Eu abreviei muita coisa. Se você puder, compre o livro. Pastor, eu estou duro igual um coco. Leve a si mesmo, eu quero abençoar a tua vida. Amém? Mas se tiver condições, compre. Amém? Seja um canal de bênção. Amém? Aprenda isso. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Não retenha aquilo que chega em tuas mãos. Você crê nisso? Eu vou ler o versículo 10, versículo 9 diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Deus está limpando o medo do teu coração nessa noite, de correr riscos. Todo mundo que vence corre risco. Mas Jesus está comigo, poderia ser mais fácil. Não, é assim mesmo. É o projeto de Deus para a sua vida. Se você não correr risco, você vai ter que ser apenas uma testemunha ocular. Isso vai agradar o teu coração, de ver pessoas vencendo. Mas Deus quer te abençoar. Ele te trouxe aqui para dizer: não temas. Não é diabo que está nessa situação, roubando o teu sono. Sou eu te chamando para um mergulho mais profundo. Eu tenho algo especial para você, eu tenho algo especial para essa igreja. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A tua oração está sendo respondida nessa noite. A palavra de Deus diz, Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes. Quem ora, obtém resposta. E mais do que isso, Deus revela aquilo que está oculto. Se você não se expor para Deus, Deus vai te expor, porque Ele quer cuidar da tua alma, daquilo que está oculto, do teu choro. Ele tem visto. E o último versículo diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, esse homem estava curado ou não estava? Qual era a maior necessidade de Pedro? Peixes. O barco estava tão cheio que se ele não compartilha, o barco afunda. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, você vai ter que compartilhar, senão tu perde o milagre. Mas quando chegar na praia, que é o grande desafio. Eu vou fechar aqui agora. Vou até fechar a Bíblia para não tentar ler mais nada. Quando chegar na praia, é o grande desafio da igreja. Porque empurrar um barco na areia não é fácil vazio, sim ou não? É pesado. Imagina cheio de peixe. Imagina cheio do milagre que ele tanto queria. É por isso que a palavra de Deus diz que o reino dele é conquistado por esforço. É por isso que a palavra de Deus diz em Lucas 9, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas é mais cirúrgico, ele é médico, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia. Não
Quem entende o projeto, quem entende o propósito, não renunciou só ontem, não renuncia só hoje, está preparado para renunciar amanhã. A renúncia é diária. Queridos, olha só, um milagre. Pedro abriu mão, se esforçou. Aquilo que ele mais precisava, aquilo que trazia doença à sua alma, não traz mais. Porque quem entende o propósito, valoriza as coisas do céu. Pensa comigo, eu vou fechar agora, eu prometo, pastorzão. Não, já acabei agora. Queridos, pensa comigo. A tua bênção não pode sobrepor o abençoador. Se Pedro escolhesse os peixes, ele poderia se alimentar no máximo uma semana, porque não tinha luz nem como conservar aquilo muito tempo. Uma semana depois a fome viria, a escassez viria. Mas Pedro, com a rede da alma lavada, ele escolheu o abençoador. Escolheu o abençoador, aprenda isso. É escolher peixe fresquinho diariamente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que é que você vai escolher nessa noite? Eu quero o peixe. Você foi chamado para pescar homens. A tua necessidade é suprida com um abençoador dia após dia, porque todo dia vai ter peixe suprindo a tua necessidade. Ele vai pegar um pãozinho pequeno, enquanto os discípulos querem despedir a multidão, ele vai falar: nós te damos graças. E vai entregar a você e falar: agora multiplica e distribui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você tem algo para colocar diante do altar de Deus, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Vem lavar a tua rede. Não é porque eu estou aqui. Não é. Pedro poderia escolher: eu não vou entrar em barco nenhum. Sim ou não? Mas ele creu no que estava sendo pregado. Ele se moveu, ele andou, ele saiu do seu lugar, ele foi, ele obedeceu à voz de Deus. Saia do seu lugar, queridos. A palavra de Deus diz, está escrito, que é no seu altar que ele ordena a sua bênção. Salmo 133, versículo 3. Pode chegar aqui. Eu não preciso saber o que te amargura hoje, mas Deus mandou eu te dizer, irmão, está sendo louvado aqui. Ele está nesse lugar e quer lavar a tua alma. Mas diferente do diabo que fica inserindo pensamentos de doença, pensamentos que você é um zero à esquerda, que já era. Sabe aquela palavra de derrota que você ouviu no passado pretérito, distante, remoto, daqueles que deveriam te proteger e falar: você não vai ser nada nessa vida. Vai ser mais uma vez, você vai desistir. Sabe aquele gatilho que toda vez que era disparado você falava: é a mesma coisa, parece uma maldição. Deus quer tocar na tua alma, mas Ele não faz igual a multidão fez, Ele não faz igual o diabo, que é o acusador. Ele pede permissão, Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes, é condicional. Se ouvirdes, pode vir, jovem. Deus tem uma promessa na tua vida. Pode vir chorando, porque tem uma manhã de alegria. Tem que abrir a porta. Abra a porta do teu coração nessa noite. Baixa a tua guarda. Se renda ao Senhor nessa noite. Levanta. Tem pouca gente que te ama. Deus mandou te dizer: aleluia, que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
rede. A palavra que liberta. Está escrito, Mateus 11, 28. Vinde a mim, queridos, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Deixa esse peso hoje aqui. Isso. Ora aí, sem emitir som. Deus não precisa ouvir a tua voz no alto-falante nem no microfone. Fala assim: Senhor, me trata, me cura. Tem gente que precisa perdoar pessoas que deveriam proteger e estão aquém dessa proteção. Pessoas com feridas na alma, rede suja. Deus manda te dizer nessa noite, querido. Deus está aí desiludindo pessoas aqui nessa noite. Que isso, pastor? Porque desilusão é doença. Ou melhor, ilusão é doença. Mas desilusão é cura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque quem vive iludido, vive atrás daquilo que Deus não tem para ele ou para ela. Tem alguém aqui nesse altar aqui hoje que queira renovar a sua aliança com o Senhor Jesus? Não volte da forma que você adentrou aqui hoje, querido. Não tenha vergonha. Um dia eu entrei na nossa igreja, há muitos anos atrás, e tinha um pregador lá. Eu levantei minha mão e lavei a rede da minha alma. A minha história foi mudada. A partir daquele instante, eu não acreditei mais na voz que eu ouvia. A cada desafio eu via aquela voz: tu vai parar, tu vai desistir. Teu casamento, jamais alguém vai querer casar contigo. É isso ou não é? Não vai dar certo o teu casamento, não vai perdurar o teu namoro. Quantas vezes o diabo não fala isso com você? O teu ministério já era, já passou o tempo. O tempo é de Deus. O Kairos é dele. No lugar da tua vergonha, tereis sim dupla honra. O nosso Deus é Deus de honra, e agindo Deus, quem impedirá? Deus amado, em nome de Jesus, está aí o teu povo, Pai. Existem muitas orações sendo feitas aqui nessa noite de forma silenciosa, Pai. Mas a tua palavra diz que não sabemos orar como convém, mas que o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,31 vai dizer que o nosso Deus, agindo Ele, quem impedirá? Diz que o Espírito codifica a nossa oração, mas diz também que aquele que está à destra do Pai ora por cada um de nós. O Senhor está intercedendo por nós. Eu creio, queridos, enquanto estamos orando aqui, nós vamos louvar. E o pastor Jefferson, depois do louvor, assume aqui. Tem alguém aqui que queira renovar? Não saia daqui da minha... Levanta a tua mão. Glória a Deus pela tua vida. Mais alguém aqui? Levanta a mão bem alto. Só quero fazer uma oração. Glória a Deus pela sua vida. 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 Deus está nesse lugar. Você está passando. Vamos adorar. Vamos adorar.